Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 ao 16, o apóstolo Paulo nos dá um insight poderoso para compreender o foco do nosso tema de hoje, que é você tem a mente de Cristo. A palavra de Deus diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus amados, esse texto de Paulo fala poderosamente, ministra ao meu coração, sobre este processo de crescimento natural do qual temos falado, ou melhor, processo de crescimento sobrenatural do qual temos falado desde o início dessa semana. Estamos falando sobre naturalmente sobrenatural, que é quando o nosso viver, o nosso dia a dia está cheio, transbordando da sobrenaturalidade do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o sobrenatural de Deus faz parte do nosso cotidiano. E isso não significa que nós vivemos aquela pseudo-espiritualidade, aquela espiritualidade falsa, que é infrutífera, aquela espiritualidade que é fabricação humana. Isso não significa que em todo momento estamos falando em línguas estranhas ou estamos em transe espiritual e tendo visões a todo momento. Não, porque espiritualidade não tem a ver apenas com essas manifestações. Espiritualidade tem a ver com compreender a mente de Cristo e viver de forma frutífera. E na verdade não é nem tanto apenas compreender, mas é ter a mente de Cristo, alcançar um estilo de vida que seja um espelho da perspectiva de Cristo, ver a vida pela perspectiva de Cristo. Perceba o que Paulo ensina aqui. Paulo está comparando e contrastando a sabedoria humana e a sabedoria divina, a sabedoria espiritual. E ele diz aqui no nosso texto de 1 Coríntios capítulo 2, ele diz no versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque elas são loucuras para ele. Porque ele está falando sobre o fato de que o conhecimento humano, ele é aquém da realidade espiritual que o Senhor está manifestando. No começo do capítulo 2, na verdade, no versículo 4, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consiste em línguas persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, ou os maduros, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Ele está falando sobre a sabedoria de Deus contida na sua palavra, que é expressada através do nosso viver, quando nós compreendemos e vivemos a mente de Cristo, que significa nos identificar com o propósito de Cristo, nos identificar com o chamado de Cristo para as nossas vidas e defender, viver de forma firme, veemente a causa do Evangelho. Espalhar as boas novas do Evangelho, não apenas através de palavras, mas através de atitudes que sejam verdadeiramente frutíferas. É viver sem nenhuma outra agenda, a não ser a agenda do Espírito Santo de Deus.
E é um perigo quando a autopromoção ou o desejo pelo nosso próprio bem-estar ou conforto suplanta a nossa paixão por manifestar a realidade da vontade de Deus no nosso viver. O que é então a vontade, ter a mente de Cristo? Significa compartilhar da perspectiva de Cristo, a sua humildade, a sua obediência e submissão, como diz em Filipenses 2, 5-8. A compaixão, quando a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão e curou todos os enfermos, a compaixão que é resultado de um amor profundo por pessoas. É a dependência de Deus a todo tempo, é a entrega. Ou seja, é dizer, quando a sabedoria deste mundo entra em conflito com a sabedoria de Deus, qual a escolha que eu vou fazer? Para viver a minha vida, para liderar a minha família, para tomar as decisões do dia a dia, qual a realidade que eu vou favorecer? Ter a mente de Cristo tem a ver com compreender o poder de favorecer a vontade do Senhor. Por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar, em Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, é um pacotão de coisas que ele nem denomina necessariamente, porque é tudo aquilo que é necessário para que você tenha uma vida abastada e frutífera. As demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo é o seguinte, é que a nossa preocupação não pode estar primeiro com as demais coisas. A nossa preocupação tem que primeiro estar em viver uma vida que busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e viva conforme os ensinamentos de Jesus, tendo a perspectiva de Cristo. Valorizar o que ele valoriza, priorizar o que ele prioriza, se apaixonar pelo que ele se apaixonou. E desta forma, seremos a expressão do Cristo poderoso, vivo, vivendo e interagindo no meio das pessoas em que estamos. Seremos a manifestação clara da presença de Deus, do seu amor, da sua compaixão. Espiritualidade é isso. Espiritualidade são atitudes frutíferas que manifestam o caráter de Cristo. Minha oração é que você possa se render à vontade do Senhor, em submissão e em obediência. E ter a mente de Cristo significa exatamente isso. Ore a respeito disso. Peça, Senhor, me dê a mente de Cristo. Não o que é importante para essa cultura, não o que é relevante para terceiros ou a opinião de pessoas que, na verdade, se encaixam aqui nessa descrição de Paulo no versículo 6. Os poderosos desta época que se reduzem a nada. Não. Viva a sua vida orientado pelo Senhor Deus de Israel. E você tem a mente de Cristo. Não se reduza, não aceite nada menos do que isso. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.